Pessoal, decisão recente do STF que pôs um ponto final na discussão sobre se é considerado como correta a cobrança de taxa de associação em loteamentos urbanos de acesso controlado, né, que são aqueles condomínios fechados, geralmente compostos aí de imóveis de alto padrão. Essa questão gerou muita discussão, principalmente no estado de São Paulo, se seria obrigatório o pagamento dessa taxa, né, que seria como se fosse um condomínio. Na verdade não é condomínio, porque aquele imóvel, aquele local todo ali, ele não é um condomínio, ele é um loteamento onde as ruas são públicas, as praças são públicas, mas o acesso ao loteamento ele tem uma restrição. Quando a incorporadora faz um empreendimento como esse, eles constituem aquilo ali como loteamento, fazem as portarias, obtêm da prefeitura municipal uma concessão para utilizarem aquilo ali quase que de forma exclusiva, e as pessoas para usarem aquele espaço, se não forem os próprios moradores dali, tem que fazer identificação, tem que obter autorização para poder entrar, tá? Mas ao longo do tempo, como não existiu um condomínio, não pode se fazer uma obrigatoriedade de cobrança dessa taxa, e foram instituídas associações para administrarem esses loteamentos, né? Essas associações não têm finalidade lucrativa, elas não são constituídas por síndicos, são presidentes que são eleitos, e elas têm a função de gerir o pessoal que trabalha ali, gerir a limpeza, gerir a manutenção, a conservação. E lógico que tudo isso tem um custo. E as pessoas começaram a questionar esse tipo de cobrança na justiça, porque a Constituição Federal diz que ninguém é obrigado a se associar ou manter associado. Então, em razão dessa previsão constitucional de não obrigatoriedade de associação, as pessoas começaram a questionar esse tipo de cobrança. Bom, isso daí deu muito pano para manga, né? Os tribunais tinham posicionamentos, uma hora de um lado, outra hora de outro, e sempre com argumentos muito bons. O primeiro deles, em relação à não obrigatoriedade de pagamento, é como esse que eu já disse. A Constituição Federal não obriga que a pessoa permaneça associada a qualquer entidade sem finalidade lucrativa. Bom, e aí do outro lado a gente tinha também a questão de que se a pessoa se beneficia da manutenção, da limpeza do local, do gerenciamento, da segurança que é proporcionada e tudo mais, esse custo ela não pode ter para si sem nenhuma contribuição, sem nenhuma contrapartida, porque isso geraria um enriquecimento dela sem causa. E veio um caso assim do estado de São Paulo, de uma moradora que questionava esse tipo de cobrança. O Tribunal de São Paulo acolheu a tese da associação de que realmente, embora não seja obrigatória a associação, ela não poderia deixar de pagar, porque esse tipo de cobrança ele se não for pago, gera um enriquecimento sem causa para aquela moradora, em detrimento dos demais moradores que pagam esses valores para custear a parte dela. E ela não ficou contente com essa decisão, levou um recurso até o Supremo Tribunal Federal. E esse recurso decidido pelo Supremo, ele tem um aspecto importante porque ele tem validade sobre todos os outros demais casos que tratam da mesma questão. Então, essa decisão que foi produzida lá vai ter que ser aplicada em todos os demais processos, tá? E o Supremo decidiu o seguinte, de acordo com o relator, o ministro Dias Toffoli, que antes da Lei 13.465 de 2017, só é obrigatório o pagamento dessa taxa se a pessoa tiver, por livre e espontânea vontade, se associado, ou se houver uma lei municipal que obrigue esse tipo de pagamento. Porque antes dessa lei, como não existia nenhum ato normativo que obrigasse as pessoas a fazer esse pagamento, não poderia ser exigido. Depende de uma lei, a lei federal essa que eu disse, a 3.465, e pode ser que no município, e o Brasil tem mais de 5 mil, pode ser que ali no município existisse alguma lei dispondo sobre essa questão. Se houver lei, aí é obrigatório. E para todo mundo a partir de 2017 para cá, que se tornou obrigatório. Então, essa lei 3.465, ela trouxe essa obrigação de uma relação de obrigação entre os titulares ali dos imóveis e a administradora do condomínio, uma associação, por exemplo. Se a pessoa não tiver associado, não tiver aderido a isso, antes dessas leis, tanto municipal como federal, ela não tem que fazer o pagamento dessa taxa.
Agora, se ela tivesse se associado, ou então mesmo não se associando, depois desse prazo, depois dessas leis, aí sim se torna obrigatório o pagamento dessas despesas, tudo bem? Essa decisão tem aplicação, porque foi conhecido como repercussão geral em todo o território nacional, e os próximos efeitos dessas decisões nos casos concretos a gente vai ver por agora, porque os processos, a maioria se encontravam suspensos e agora vão ter essas decisões praticamente automáticas, né, nos processos, tá bom? Esse é a minha dica de hoje, esclarecimento sobre essa questão do STF. Espero que você tenha gostado e a gente fica por aqui. Até mais.